A paz do Senhor a todos os irmãos, graças a Deus, mais um sábado, mais uma noite aí na presença do Senhor, aprendendo da palavra de Deus, né? Vamos orar para que Deus abençoe a nossa alma. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia estar na tua presença, Senhor, aprendendo da tua palavra, Senhor. Abre as nossas mentes, Senhor, unge, Senhor, a nossa mente para que nós tenhamos entendimento e para que nós possamos propagar essa palavra em teu nome, Senhor. A te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bispo, pode começar com você. Deus abençoe, meus amados, a paz do Senhor a todos os meus queridos irmãos que estão participando dessa lição de hoje, aqueles que no futuro vão estar também nos acompanhando, né? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe que você aprenda mesmo da palavra, porque a palavra de Deus ela é muito importante e o aprendizado ele traz benefícios para nós, porque como eu falei para o Nai agora há pouco, nós estávamos conversando em off, estava falando sobre a pessoa saber se defender, né? Se defender dos ataques de heresias, dos ataques malignos, de pessoas que não têm conhecimento e querem denegrir a palavra. Então, a gente tem que ter um aprendizado muito bom. E nós estamos falando agora, nós estudamos escatologia praticamente inteirinha, nós estamos terminando o trono branco, e agora nós estamos falando sobre o inferno, né? E na aula passada, eu quero dar uma recapitulada rapidinha do que nós aprendemos. Na aula passada, nós aprendemos que a morte não é um fenômeno natural da vida humana. Igual muitos dizem, a morte é coisa natural, morreu, acabou assim. Não, não é coisa natural. A morte é uma sentença de Deus dada lá no Éden por causa do pecado. Então, a morte não tem nada de fenômeno natural da vida humana, de jeito nenhum, né? Então, a morte é uma sentença e uma das piores lá do Éden, porque Deus deu sentença lá para a mulher, para o homem e para a serpente. Mas talvez a pior de todas foi a morte, né? Que ela assola a humanidade. Tu és pó, volta para o pó. E nós aprendemos também que a morte, o que ela é? É uma separação. A morte separa o corpo da alma e do espírito. Nós somos um ser tricótomo, formado de corpo, alma e espírito, como Paulo fala, e o corpo volta para o pó, a alma e espírito volta para Deus. Então, com a morte, há uma separação do corpo. O corpo, como ele é a casa, a carcaça, ele volta para o pó. E nós aprendemos isso. Outra coisa que nós aprendemos, que a morte não é o fim. A morte não é o fim de tudo, como o materialista prega, como algumas seitas falam a respeito, que a morte ela não é o fim. A morte ela é um recomeço, porque a alma e o espírito volta para Deus, quem for para o céu vai para o céu, quem vai para o inferno vai para o inferno. Então, como a pessoa diz assim, morreu, acabou, alguns até, eu dou risada que alguns dizem, morreu, vira purpurina. Então eu dou risada sobre isso. Porque morreu, irmão, morreu, o corpo volta para o pó, a alma e o espírito volta para Deus. E nós vamos esperar a ressurreição. Quem vai para o céu já está no céu, quem está no inferno já está no inferno. Porque me perguntaram uma vez assim, bispo, quem morreu desde o Éden já está no inferno? Aqueles que não, lógico, que não cumpriram a lei, porque no Velho Testamento era a lei, né? Aqueles que não cumpriram a lei, logicamente, aqueles estão já no inferno, já no inferno. Não estão esperando, não estão vagando a alma por aí, como todos dizem, a alma dele não é a alma penada que está no espaço, não. A alma dele está no inferno. E aqueles que do Éden até agora aceitaram Jesus, morreram em Cristo, eles já estão no céu, aguardando a ressurreição do corpo para que tenha uma festa eterna no céu com o Senhor. Então, morte não é o fim de tudo. Aprendemos que existe 3 tipos de morte. Existe a morte física, existe a morte espiritual e existe a morte eterna. A morte física é a morte do corpo. A morte espiritual é aquele que se separa de Deus, aquele que não aceitou Jesus, que não quer saber de Deus, isso é chamado de morte espiritual. E a morte eterna é aquele que vai para o inferno para toda a eternidade. Essa é uma morte terrível.
Então, existem esses 3 tipos de morte. Nós aprendemos também, aqui, o Nai colocou aqui, eu não tinha visto, a morte física, espiritual e a morte eterna. Depois nós aprendemos também que existe, por enquanto, 2 tipos de inferno. Como assim, bispo? Põe aí, Nai, ó. Nós aprendemos também que existe o Seol e o Hades. O Seol é uma palavra hebraica do Velho Testamento. Como a Bíblia foi escrita em hebraico no começo, no Velho Testamento, então Seol é no hebraico e Hades é no grego, no Novo Testamento, né, que foi escrito no grego. Então, Hades e Seol, quando você ouvir essas 2 palavras, ela é o mesmo local, que é o lugar de tormento hoje, onde as pessoas que morrem vão para esse lugar de tormento. Se você vê no gráfico aí, né, nós vemos a separação, onde estão os mortos. Primeiro, existe em cima, no terceiro céu, que é o trono de Deus, né, a setinha do Nai aí, que é o paraíso. Quem está salvo está no paraíso. Por quê? Porque eu vou explicar. Já expliquei, mas vou dar uma explicação rapidinha, que o seio de Abraão foi transportado para o paraíso. Vou explicar isso já, para vocês entenderem, porque senão fica uma confusão lascada aqui. Depois tem o segundo céu, né? Paulo falou que ele foi levado ao terceiro céu, que é onde mora o Senhor. Aí depois vem o primeiro céu, que é a camada da atmosfera, as nuvens que nós vemos, e depois existe o Keber. Keber, no hebraico, quer dizer o túmulo, né? O túmulo, a sepultura, a cova, é o Keber. E depois nós temos, mais abaixo, o Seol e o Hades, que é o mesmo, né? Aqui, ó, Seol e Hades é uma... E abaixo do Seol e do Hades existe o Tártaro. Onde é o Tártaro? É o profundo do abismo. Aonde está aqueles anjos que rebelaram contra Deus, lá quando Satanás se rebelou, e os anjos foram uma grande parte, né? E eles estão agora no profundo abismo. Eles estão abaixo do lugar de tormento que é o inferno hoje. Eles estão bem abaixo, né? Logicamente que depois de tudo isso, esse lugar de tormento e o Tártaro vai se converter lá no trono branco, que nós vamos ver no Lago de Fogo, né? Lá no Apocalipse, capítulo 20, que fala que após o julgamento eles serão lançados no Lago de Fogo. Então, vai se tornar um lugar só, aonde vai estar o anticristo, o falso profeta, Satanás e todos aqueles que não foram salvos. Eles vão ser lançados no Lago de Fogo. O Lago de Fogo não foi ainda inaugurado. O Lago de Fogo ele vai ser inaugurado depois da grande tribulação, onde o falso profeta e o anticristo vão ser os primeiros que vão para lá. E Satanás vai ser preso no abismo, esperando 1000 anos para ele ser solto novamente. Isso é o que nós aprendemos. Ficou alguma dúvida? Se você não participou da lição e quer fazer alguma pergunta a esse respeito, pode fazer, né? Não? Não fiquem com dúvidas. Jefferson. Com dúvida, pergunte. Jefferson, Alô? levantou a mão. Paz do Senhor a todos. Bispo, me faz uma diferença aí para mim. Qual é a diferença de morte eterna e Pai eterno? Quando fala Pai Como eterno... morte eterna aí? Às vezes fala assim, Pai eterno, meu Pai eterno. E morte eterna. Não, aí é outra... Aí é coisa totalmente diferente. Não tem nada a ver. Não, ele está falando de que Pai eterno, quando nós falamos Pai eterno, nós estamos falando que Deus ele é eterno, entendeu? Ele é desde o início, desde o princípio. Então, as pessoas têm que falar assim, meu Pai eterno, quer dizer, isso. Deus é eterno. Deus é desde a eternidade, ele é desde o começo, desde quando ele criou os anjos, por isso que nós chamamos ele de Pai eterno. Agora, eternidade é algo que nós vamos para todos sempre morar com o Senhor, para a eternidade. Quem vai para a eternidade com Deus, glória a Deus, vai para o céu para todos sempre. E para quem vai para o inferno, vai para todos sempre também, que é a eternidade sem Deus. Porque fizeram essa pergunta para mim.
Então, mas Qual a Pai diferença, Eterno, meu Pai Robert? Eterno Qual é é. morte eterna e pai eterno? Aí eu Não, falei, não, Pai Eterno é uma simbologia de dizer que Deus é eterno, que Deus é sei. imutável, que Deus não muda, ele é desde a eternidade, só isso, nada de. Tá certo? Então a gente fala Pai Eterno, mas é uma analogia de dizer que Deus ele é eterno, que ele é desde a eternidade, ele é imutável, né? Ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele é o Deus eterno. Mais alguma? Então vamos lá. O que nós estamos aprendendo agora é que existia antigamente um lugar chamado estado intermediário. Coloca o desenho para mim, Nai. Isso. Ó, aqui está bem explicado para você na parábola do rico e Lázaro, entendeu? Todos lá em Lucas capítulo 16, leia essa parábola para vocês entenderem a parábola do rico e Lázaro. Olha que interessante aqui, ó. O inferno era dessa maneira, a visão do rico e Lázaro. O inferno, ele era assim, ó, o inferno do seu lado direito, né? Lado direito, e um lugar chamado Seio de Abraão, ou Paraíso, que era do lado do seu lado esquerdo aí. Seu lado. Isso, seu lado esquerdo. Olha, entenda bem a explicação aqui. Isso aqui é antes de Jesus. Antes. Na visão do rico e do Lázaro. Ó, o que acontecia aqui, que como Jesus ainda não tinha vindo na terra, não havia ressuscitado, não havia sido morto, nada ainda, então existia um estado intermediário para aqueles que morriam. Quem morresse antes de Jesus, eles iam para esse lugar chamado Seio de Abraão, que já era o paraíso. Só que esse paraíso, entenda bem, ele não era no céu. Ele não era no céu. Ele era debaixo da terra ainda. Tá entendendo? Depois, se você quiser perguntar, pergunta. E existia um abismo que separava o seio de Abraão, vamos chamar de seio de Abraão, ou paraíso. Prefere paraíso ou paraíso? Existe um abismo que separava esses dois lugares. Tanto que o Abraão disse para o rico: quem está desse lado não pode vir para o outro, quem está do outro não pode vir para o lado de cá. Existia um abismo. Isso aqui é antes de Jesus. Quando Jesus morreu, diz a Bíblia que ele desceu no inferno. E que ele desceu para quê? Para falar porque eles tinham sido condenados e estavam lá. E outra coisa, quando Jesus desceu no inferno, ele veio fazer o quê? A Bíblia diz, ele veio levar cativo o cativeiro. Quem estava cativo? Esses que estavam no paraíso, no lugar no seio de Abraão. O que Jesus fez depois da morte? Ele desceu, pegou esse... Põe a setinha aí no lugar dos mortos aqui, ô Nai. No céu, não no inferno. Isso, ó. O Nai colocou aqui. Ele pegou esse lugar que era chamado seio de Abraão e levou cativo o cativeiro. Quer dizer, levou para o céu. Esse lugar aqui, que era antes, ele está no céu, que agora é chamado lá do paraíso, onde está todo, se você morrer hoje, morrer daqui a pouco, em Cristo, você vai para o paraíso, você já estará com o Senhor. O próprio ladrão, né? Jesus falou para ele: hoje mesmo estará comigo onde? No paraíso, né? Irmão Zé Herculano não está aí hoje, né? Não, o Zé Herculano não entrou hoje, não. Ele deve estar trabalhando. Bom, depois eles veem as aulas. Esse seio de Abraão, ele foi para o céu. O que ficou? O que ficou foi o inferno ficou, entendeu? Esse inferno que é chamado de Hades e Seol, ele continua. Só que o seio de Abraão, ele não está mais debaixo da terra. Ele, com a morte de Jesus, Jesus levou embora e agora estão no céu. Entendeu? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Fale. Não? Alguém? Ô Bispo, explica novamente essa parte, por favor. Irmão Jorge, boa noite. Oi, irmão Jorge. Vou explicar, irmão Jorge.
Quando Jesus, o que eu estou mostrando aqui é antes de Jesus ter ressuscitado. Existia o seio de Abraão, ou alguns teólogos chamam de paraíso, e existia o inferno. Quando o rico e o Lázaro, a visão do rico, né? Nesse lugar tinha, isso é debaixo da terra, não é no céu, essa parte aqui. Existia um abismo, tanto que o Abraão falou, quem tá no inferno não pode ir para o céu, quem está no céu não pode ir para o inferno, que era o seio de Abraão. Quando Jesus veio, o texto diz assim, e o Senhor levou cativo o cativeiro, ou seja, Jesus pegou esse lugar que era o seio de Abraão e tirou ele daqui, e levou embora. E esse seio de Abraão é agora o paraíso no céu. Quando a gente morrer, nós vamos direto para o paraíso. E o que ficou debaixo da terra é só o Hades e o Seol, que é o inferno. Quem morre hoje, vou explicar já, vai para o inferno, que é o Seol e Hades, né, que é o mesmo. E quem aceita Jesus não vai mais para o seio de Abraão, vai para o céu, porque Jesus levou para lá cativo o cativeiro. Pode perguntar se achou mais dúvida. Então, bispo, no caso, quando Jesus falou para aquele que estava crucificado, né, o ladrão arrependido, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, em ele partindo, né, o Senhor foi e levou ele para o lugar que ele está agora. No céu. Não é mais... O seio de Abraão, ele era embaixo antes de Jesus. Entendeu? Ele era um lugar onde os salvos da época até de Noé, todos eles iam para o seio de Abraão. Só que quando Jesus desceu lá, ele levou esse seio de Abraão de volta para o lugar que era, para o céu. Jesus não poderia, esse lugar dos mortos, que era o paraíso, antes de Jesus não podia estar no céu. Ele era um lugar separado para aqueles que foram fiéis a Deus, vamos dizer, até antes de Jesus. Por isso que eu coloquei aqui, ó, antes de Jesus. Mais alguma? Pode falar, irmão Jorge. Deu para entender direito, irmão Jorge? Não, perfeito, irmão, deu para entender, sim, com a morte de Jesus, né, e depois sua ressurreição. Agora eu vou explicar, irmão Jorge, agora com outro desenho eu vou explicar melhor. Pode falar. Perfeito. O Cláudio está perguntando se tem a ver com quando o véu se rasgou e o seio de Abraão subiu ao céu. Não, o véu se rasgou é outra história. O véu se rasgou quando o véu era outro. Por que era o véu? O véu era uma separação entre o santo e o santo dos santos. Porque só poderia entrar no santo dos santos uma vez por ano o sumo sacerdote. Então o véu foi rasgado para nos dar liberdade para nós entrar nos santos dos santos. Não tem nada a ver com esse estado intermediário de céu e inferno. Certo. Pode perguntar, irmão Jorge. Não, irmão, é que eu toquei aqui, desculpa, tá? Já estou entendendo, sim. Deus abençoe. Pode seguir com a aula. Ney, coloca o outro desenho que aí eu vou explicar melhor. Olha aqui, ó. Vamos ver primeiro a situação dos mortos hoje. Eu coloquei aqui em vermelho, tá vendo? Justos. Estão vendo aí? Então, o que acontece? Vendo. O que acontece hoje, atualidade, com os mortos? Os mortos não vão mais para o seio de Abraão, porque Jesus levou o paraíso e o seio de Abraão para o céu. Então, quando o justo morrer hoje, ele é conduzido pelos anjos até o paraíso, né? Ou seja, quando você morrer, você automaticamente, morrer em Cristo, estou falando, aqui eu coloquei justos. Quando você morrer em Cristo, automaticamente, você já vai para o céu, que é o lugar eterno que nós vamos morar, e depois o novo céu e a nova terra, que é o paraíso eterno, futuramente. Ou seja, por que a teologia chama de estado intermediário dos salvos? Porque ainda não é um estado... eles põem intermediário porque é provisório, vamos dizer assim.
Você morreu, você vai lá para o céu. Por que provisório ainda? Porque Apocalipse capítulo 21 vai ter um novo céu, uma nova terra. Aí nós vamos desfrutar de tudo o que tem preparado, que é a cidade celestial que vai descer do céu. Depois eu vou explicar na última aula. Tem mais uma aula, né, Nai? Tem mais uma. Só Então. sábado que vem. Isso, aí eu vou explicar. Antes do recesso. Aí eu vou explicar tudo, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Agora, a situação dos mortos hoje, irmão Jorge, é dessa maneira. Quem morreu em Cristo já vai para esse lugar chamado estado intermediário, que é já o céu. Já não vai para sofrimento, ele vai para o céu. Agora, situação dos mortos. Põe o outro, Nai. Agora vamos reverter a coisa. Então, entenda, irmão Jorge, entenda o seguinte. Então, quem morreu hoje vai para o céu lá juntamente com Jesus já, entendeu? Entendi, irmão. Estou entendendo, sim. Já é Agora, imediato, né? Já vai ficar em isso. gozo com Jesus, né? E hoje o que nós entendemos é que, ó, a situação dos mortos agora mudou. Agora é os ímpios. Não estamos falando mais de servos de Deus que já estão no céu. Os ímpios hoje, que morrem sem Cristo, para onde eles vão? Eles vão para o Seol e para esse lugar que era o seio era junto com o seio de Abraão. Esse inferno continua, que é chamado estado intermediário. Ou seja, vamos falar assim, estado provisório. É um lugar onde a pessoa já está em tormento, porque a pessoa diz, mas eu vou para... As pessoas que foram para o inferno não estão sofrendo? Estão sofrendo, porque o próprio rico, naquela lá, ele queria pôr um pouco de água na boca. O sofrimento dele era terrível naquele lugar. Então, já estava sofrendo. Então, quem morrer e for ímpio, vai para esse lugar já, esperando o julgamento do trono branco para depois ser lançado no lago de fogo eterno. E aí, ficou alguma dúvida? Agora ficou mais bem explicado, né? Não. Alguma dúvida, irmãos? Entendi. Ô bispo, tira uma dúvida, só um esclarecimento. Neste lugar que os ímpios já se encontram, já é um lugar para eles de tormento, aquele lugar em que o bicho não morre, quer dizer que a tormenta é constante já? Isso, já é. E depois de tudo isso... Terrível, né? É terrível. E outra coisa, irmão Jorge, depois eles vão para um lugar pior ainda, que é aonde Satanás e os anjos vão ser jogados lá no trono branco, que é o último, o lago de fogo eterno. Esse lugar, como eu expliquei, ele ainda não foi inaugurado. Ele vai ser inaugurado depois da grande tribulação pelo falso profeta e o anticristo. Depois de 1000 anos, quando Satanás for solto, ele vai ser jogado nesse lugar, juntamente com todos aqueles do trono branco que já estão condenados para a eternidade. Amém. Então, vamos lá. A Cleusa ia comentar, ia perguntar alguma coisa, mano? Pode perguntar. Boa noite. Não, só para falar que tá dando para entender. É que eu entrei um pouquinho atrasada, que eu não estava em casa. Amém. Mas tá tudo certo. Então, tá bom. E daqui a pouquinho eu vou explicar, viu, irmão Cleusa, a respeito de encarnação, reencarnação, um monte de coisa que a gente vai estar conversando já, tá bom? Ok. Aquilo que a irmã mandou o vídeo lá, eu vou dar uma explicaçãozinha para a gente entender melhor. Agora, para vocês entenderem menor, vamos colocar o destino final dos mortos. Põe aí o desenho. Pois o Nai pode passar esses desenhos para vocês, viu, meu irmão? Depois eu ponho no grupo lá. Mesmo. Isso, põe no grupo para eles entenderem melhor. Aqui nós vamos ver o quê? O destino final dos mortos. Aqui, destino final dos mortos, vamos primeiro falar dos salvos, né? Viverão com Deus para toda a eternidade. Este é o destino final dos salvos. Então, aí, aqueles que estavam lá já no céu vão continuar lá e vai ter o novo céu e a nova terra que o Senhor preparou, a nova Jerusalém, né? Nós vamos falar na aula que vem sobre a nova Jerusalém, o tamanho dela, como vai ser lá, se nós vamos ter memória, vai lembrar das coisas, um monte de coisa aí que é muito importante também. Então, os salvos, destino final dos mortos salvos é este,
né? Estado final do salvo. Vão para toda eternidade para o céu. E depois, pode colocar o outro, destino final dos mortos ímpios. Deixa eu colocar aí para vocês terem uma noção. Tá vendo aí? Agora, seu destino é o Lago de Fogo. Viu, irmão Jorge? Como nós explicamos aqui, o Lago de Fogo não foi inaugurado e é o último lugar aonde, olha lá, Mateus 22, 13, haverá pranto e ranger de dentes, né? É um lugar terrível, que é o estado final dos ímpios. Ali, quem for para o céu vai para o céu, quem for para o inferno vai para o inferno. E o destino final dos mortos ímpios é esse lugar aqui. Deus me livre. Não gosto nem de pensar num lugar desse. Né? Agora, se ficou dúvida, né, pode perguntar aí. Né? Nós vamos... Alguma dúvida, irmãos? Ô, Bispo, tem um vídeo rapidinho aqui sobre a parábola do Rick Lázaro. Sim. Pode pôr ela. Põe ela, porque aí eu vou explicar melhor. É um minutinho, rapidinho. Ótimo, não, pode pôr. É só para vocês terem uma ideia do que era o seio de Abraão e do que era o Hades. Existia uma separação, mas é tão interessante essa separação, Nai, que Abraão conversava com o rico. Só tinha um abismo que separava, não dava para pular para o outro lado. Tinha um abismo de separação. Eles conseguiam falar um com o outro, né? Conseguia. Mas depois disso, nunca mais. Depois disso, nunca mais teve contato de céu e inferno, no sentido do homem. Daí para frente, o Senhor levou embora o seio de Abraão, ou o paraíso, e nunca mais teve contato. Porque tem muita gente que diz que tem contato hoje de mortos com vivo, através de psicografia, através de carta, a pessoa vai num lugar lá e a entidade recebe um parente, o parente escreve um monte de coisa, até coisas íntimas que a pessoa não sabia. Eu acho que a entidade é demônio, irmão. Demônio sabe. Demônio pensa que ele conhece as coisas. Então, tem pessoa que diz assim, mas bispo, o meu parente foi lá e mandaram uma carta para ele do céu ou do inferno, sei lá de onde foi, dos quintos, não sei de onde que foi, e uma carta, e ele fala disso, e ele é meu parente, não sei o quê, ele é meu pai, meu tio, meu primo, minha irmã, meu irmão. Isso é maligno. Depois que o seio de Abraão foi para o céu, não tem mais contrato entre mortos e vivos. Não existe isso. Isso é contrário à própria palavra de Deus. O próprio Senhor combateu, né? Quando Samuel, falaram que Samuel e aquela pitonisa lá, Saul achava que era Samuel e não era Samuel, porque não tem mais contato, né? Samuel veio, quando você lê o texto, Samuel veio de baixo. Então Samuel estava embaixo? Então ele estava no inferno, porque só existe o céu, né? E esse texto aí que vocês já leram na Bíblia, provavelmente, que até alguns pastores aí dizem que ali era Samuel mesmo. Não tem como ser Samuel. Samuel não pode voltar dos mortos para falar com o vivo. Então nós vamos ter que acreditar em Allan Kardec, em reencarnação, vamos ter que acreditar no aqueles que faz psicografia, que recebe coisas ou carta do inferno, ou carta do céu. Isso é maligno, isso não tem nada Ô, bispo, a ver. Ô, bispo, até para provar que é o diabo que sabe, quando Deus questionou o diabo a respeito de Jó, o diabo sabia de toda a vida de Jó, né? Conhecia. Ele falou, ele te serve porque você dá tudo para ele tem tudo do bom e do melhor. Então ele sabia que Deus estava questionando ele, mas ele conhecia a vida de Jó, e o diabo ele conhece, né? Por isso que quando fala que o diabo falou uma coisa que só o rapaz lá, o cara que recebeu
a carta, a encarnação lá, falou que é uma coisa que só eu e ele sabia. Mas é que, assim, o diabo sabe também. Sabe? Então, ele não é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele tem conhecimento, ele sabe. Aí o próprio Jesus, o próprio Deus perguntou para Satanás, de onde vem? Ele diz, vem da onde? De rodear a terra. Então, Satanás está por aí, rodeia a terra. Como eu falei, ele não é onisciente, onipresente, nada. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Eu não costumo tomar água, não, mas esses dias a garganta tá. Vamos lá. O destino da alma. Existe 3 tipos de seitas malignas aí. Existe reencarnação, transmigração e metempsicose. O que é isso, bispo? Vou explicar para vocês. O que é? Primeira coisa, eu vou explicar mais profundamente daqui a pouquinho sobre reencarnação, mas eu quero só dar essas 3. Pode ser 3 expressões como sinônimos, né? Reencarnação, transmigração e metempsicose. Essas 3 expressões, cuja a origem dela ela é latina, na teologia, a primeira reencarnação, o que é? É a teoria que ensina que uma alma humana pode retornar à Terra com finalidade de viver em uma nova vida, porém em outro corpo, também humano. Isso é reencarnação. Quando o pessoal fala em reencarnação, o que seria? É uma alma humana. Por exemplo, você morreu. A tua alma ela volta e ela reencarna num corpo humano. Esse novo corpo não tem nada a ver com o antigo. É um novo corpo. Isso Allan Kardec prega, né? E a reencarnação, na teologia, ela se processa através de um corpo humano. Quando eles dizem, reencarnou em bicho, não, a reencarnação de Allan Kardec não tem nada a ver com reencarnar em animais e nada. Ela reencarna num corpo humano para fazer um processo de karma, um processo para ela não foi nem para o céu nem para o inferno. Então ela tem que reencarnar para ela progredir, né? Vamos dizer. Agora, irmão, não confunda uma coisa. Encarnação de Jesus é uma coisa, reencarnação é outra. Encarnação, do latim, incarnare, que quer dizer fazer-se carne. Ou seja, a Bíblia fala de reencarnação do verbo chamado Jesus que se fez homem, lá no capítulo de João, capítulo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí não é reencarnação, irmão, é encarnar. O corpo, ele se tornou carne. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio assim. Jesus reencarnou. Jesus não reencarnou, não, pelo amor de Deus. Jesus se tornou carne. E na teologia ele encarnou, é diferente de reencarnação. Ele veio, o verbo se tornou carne. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Então, se o Senhor... o verbo é a ação de uma palavra. Então, o Senhor, ele veio na forma de homem para nos mostrar e trazer salvação. Então, ele encarnou e não reencarnou. Entenderam? Por favor, hein? Entenda. Alguma dúvida? Porque tem muita gente que fala assim, Jesus então reencarnou. Não, para com isso. Jesus não reencarnou em ninguém. Ele simplesmente se fez carne, o verbo se tornou carne e está em João capítulo 1. Lê o capítulo 1 inteirinho de João que você vai encarnar. Tá bom? E depois veio o chamado transmigração. O que é transmigração? A ideia, transmigrar, quer dizer, é a ideia da alma passar de um lugar para o outro. Então, ou seja, passar de um corpo para o outro. Mas a transmigração, ela ensina que o homem pode retornar não só num corpo humano, como em outra espécie de animal. Vai vendo aí o animal que você quer voltar, irmão. Quer voltar leão, lagartixa? Porque a transmigração, ela ensina que o homem,
ele pode reencarnar num ser humano, mas ele também pode reencarnar numa ave, num animal, numa planta. Meu Deus do céu, é absurdo. Só Jesus né? na causa, né, bispo? Só Jesus tem uma. E existe também essa é uma palavrinha, metempsicose. A metempsicose é a palavra meta, que tem sentido de mudança, de passagem. Ou seja, eles crêem que a reencarnação, ela... olha o que ele diz assim, ó. É um movimento cíclico por meio do qual o mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura física ou em vegetais ou também em seres humanos. Eles crê mais ou menos na transmigração também, né? Mas também é outra falácia maligna aí que não tem nada a ver, né? Então, a doutrina da reencarnação, ela não é só de Allan Kardec. A reencarnação, ela é da Índia, do hinduísmo, né? Data de 1500 a.C. Então, eles já acreditavam na reencarnação. O budismo crê também. Existe uma reforma religiosa dentro do hinduísmo e que eles creem na reencarnação. Então, é algo terrível. Mas a reencarnação, para nós, ela é mais difundida, falada a respeito de um dos seus fundadores, né? Um dos fundadores da seita espiritismo e da reencarnação, que nós vamos estudar, né, na lição futura a respeito das heresias, Allan Kardec, né? Allan Kardec, que ele diz que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Olha o que Allan Kardec dizia. E devendo, portanto, evoluir. Então, o que Allan Kardec pregava na sua seita? Que o homem, como ele era um ser evolutivo, ele tem que se evoluir. Então, como o homem às vezes pecou, fez alguma coisa errada, ele tem que voltar para se redimir e ter uma evolução através da reencarnação. Olha que coisa terrível, né? O bispo, o Jefferson está com dúvida. Pode perguntar. Ô, bispo, eu queria saber, então, esse sofrimento da África, sofrimento da Índia, que a gente vê, principalmente mesmo na China, essa ignorância espiritual deles, deve ser por essa ignorância espiritual deles, né? Sofrimento que a gente vê lá, às vezes. Eu acho que é por causa dessa ignorância espiritual que eles têm, né? Sim, acredita nisso, acredita naquilo, é uma coisa fantasiosa. Então, onde que aquilo deixa eles fora do normal, e eles acabam sofrendo. Você vê a África, como é que sofre, a Índia, a própria Índia, né? Então, você vê o hinduísmo, o budismo, né? São seitas que eles creem de uma forma totalmente diferente da Bíblia, né? Principalmente o budismo. E eles sofrem, como o irmão Jefferson falou, por causa que eles creem numa coisa totalmente fora daquilo que é bíblico. Eles creem na reencarnação, eles creem que o homem pode voltar. Aqueles que se mataram, eu ouvi até um comentário daquele avião que caiu lá nas Torres Gêmeas, a seita deles diz que eles prometiam um mar de Danone para aqueles que morressem em prol da seita deles, né? A pessoa que eles gostavam muito desse, olha, um mar de Danone. Então, você vai para o céu, você vai viver um mar de coisa que eles gostavam na época, né? E isso é história que se conta. Então, eles se matam porque eles colocam infiltrar essas seitas malignas na cabeça deles, que vai ter reencarnação, que eles vão morrer, mas eles vão voltar num corpo glorificado, num corpo melhor, né? Um corpo de pessoa rico. Então coloca isso na cabeça deles, por isso que eles se matam aí, põem bomba no corpo,
Porque eles têm essa visão, né? Mais dúvida? Não, irmão, tá tudo bem, senhor. Glória a Deus. Nenhuma. Que bom. E depois, nós vamos aprender também que algumas seitas pregam sobre o destino da alma, sobre o purgatório, né? Pulga. Pulga é pulga. Pulga tem meu cachorro, né? Meus bichinhos aqui. É purga. Purga. Por que purgatório? Né? A palavra purgare, né? A palavra purgatório, ela vem do latim purgare, que significa purificar. Entendeu? Para o católico romano, purgatório é um lugar de condição da alma, onde aqueles que morreram na graça de Deus podem expiar seus pecados venais, que é pecados terríveis, né? Que não foram perdoados. Olha que coisa terrível que é o purgatório. O catolicismo romano, na época, o que eles fizeram? Eles fazem muito sobre pagar indulgência. Como eles, inicialmente, hoje não, hoje eles pregam o dízimo. Mas antigamente eles não pregavam dízimo. O que eles faziam? Indulgências. Ou seja, eles fizeram missa de sétimo dia, missa de corpo presente, missa não sei do que, tudo cobrado. Tudo cobrado. Casamento é cobrado, tudo é cobrado. Isso não é problema meu, é problema deles. Né? Se é errado ou é certo, é problema deles. Aí o que aconteceu? Eles quiseram, com essas indulgências, eles criaram o purgatório. Para quê? É isso aqui, irmão. Dinheiro. Infelizmente, né? O que eles indagaram? Indagaram da seguinte maneira. Por exemplo, vou dar um exemplo de você, viu, Nai? Não se queima não, viu? Vou pegar você como Cristo hoje. Por exemplo, eles pegam o Nai. O Nai, na Terra, foi um cara meia boca, vamos dizer. Ele era mais ou menos bom, mas mais ou menos ruim. Ele era meia boca. Ele não merecia nem o céu, mas também não merecia o inferno. Teve horas que o Nai, na vida, ele ajudou as pessoas, ajudou um pobre, ajudou a velhinha a atravessar uma rua. Então, o Nai, ele também teve os seus momentos de ruindade. Fez mal para um, fez mal para o patrão, roubou não sei quem. Então, só que pesou na balança. Então, o Nai não merecia nem o céu, nem o inferno. Então, onde ele merecia? Aí criaram um lugar chamado purgatório, que era para purgar, né, ou para purificar o seu pecado. Só que quem ia fazer, vamos dizer, e pagar essa indulgência, não era ninguém não era o cara que estava lá no purgatório, mas é quem estava na terra. Então você tinha que pagar, você tinha que fazer uma missa, um monte de coisa, né, para poder purgar o pecado. Para quê? Para que aquele que estava ali num estado intermediário, ele não estava no céu, no inferno, com as suas indulgências, você fazia o quê? Você empurrava o cara mais para o céu. Então você pagava indulgências, né, Nai? Pagava indulgências, dinheiro, né? E você empurrava esse infeliz que estava vagando como alma penada, você empurrava ele mais para cima, ou mais para baixo, vai saber. O cara, se você quisesse que o cara viesse mais para baixo, você empurrava ele mais para baixo. Então, no decorrer do século, o concílio de Florença, ou que foi em 1939, e o concílio muito famoso, o concílio de Trento, né, que muitos já ouviram falar, que foi o concílio do catolicismo, foi em 1545, né, e eles enfatizaram nesses dois concílios que há um purgatório, né, e que o oferecimento de oração, especialmente de missas, ajudam as almas ali a subir para o céu. Entendeu? Então, é um concílio de Jerusalém. Um concílio de Jerusalém, não. Pelo amor de Deus. O concílio de Jerusalém foi lá no tempo de Paulo. Concílio de Florença, que é em 1439, e o de Trento, 1545, que eles chegaram à conclusão, os papas, né? Chegaram à conclusão que existia o purgatório. Eles aceitaram o purgatório como algo
dentro do catolicismo, né? Então, coube ao Papa Gregório, que chegou na Igreja Católica, essa história entre 590 e 604 depois de Cristo, eles consolidaram essa grosseira heresia do purgatório. Então, eles disseram que o purgatório agora ele fazia parte do credo católico e tinha que ser cumprido. E eles não levaram em conta os ensinamentos de Jesus. Jesus foi totalmente contrário. Jesus só falou de céu e inferno. Jesus nunca falou de lugar intermediário, de lugar de purgar pecado. O Senhor Jesus, ele disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem que pagar mais nada. Então, Jesus sofreu tudo isso em vão. Se tem purgatório, Nai, o sofrimento de Cristo na cruz, ele foi um sofrimento que não teve valor. Ué, então você tem que agora purgar o pecado da pessoa, pagar para a pessoa ir para o céu. E todo o pecado já foi pago na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e as nossas enfermidades. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Né? Porque tem pessoas que dizem: nenhuma condenação há, então eu posso deitar e rolar. Opa, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então você pega um texto fora de contexto, uma palavrinha totalmente errônea. Então, para nós, nós não acreditamos no purgatório. Purgatório não existe, não tem como. Então Jesus fez um sacrifício em vão, pagou o pecado em vão. Então o purgatório, ele é combatido por todos nós. Então o fogo do purgatório, que eles falam, né, que é ameno. Eu nunca vi fogo ameno. Fogo queima aqui. Esse negócio não. Pode perguntar, irmão Jorge. Ô bispo, e ainda nessa situação, eles ainda induzem, né, o católico, né, a pedir, né, a rogar para Maria. Para Maria. Né, a Maria, vão dirigir a Maria para que Maria rogue a Jesus, para que Jesus autorize, então, aquela pessoa a subir, né? Então, é tão terrível, irmão Jorge, que agora nem tanto, porque tem católico aqui que está mais esperto um pouquinho, né? Aprenderam algumas coisas aí. Mas nos tempos mais, vamos dizer, as histórias papais, né, dos papas antigos, né? Que cobravam indulgência, que roubavam terras, né? Para o credo, para o clero, né? Para o clero deles lá, era tudo algo terrível. Se você tiver a oportunidade uma vez, compra um livro, Histórias Papais, você vai ver os absurdos que eram naquela época. Fora muitas coisas aí que a gente não vamos nem comentar para não entrar no arrastão por aí, né? Vamos ficar quieto. Mas, irmão, então, não tem purgatório. Quando o Lázaro, ele clamou, o rico, quando ele clamou, ele estava no inferno. Ele não estava no purgatório, não tinha lugar intermediário, nada, não. Então, ou é céu, ou é o inferno. Não tem esse tipo de sistema de voltar a reencarnar, de ter purgatório. Isso daí é coisa que não existe. Purgatório e reencarnação, pode esquecer. Morreu uma vez, Jesus falou, morreu, depois disso veio o quê? O juízo. Então ele poderia assim, morreu uma vez, depois tem purgatório. Morreu uma vez, depois você pode reencarnar num bicho, numa pessoa, ou numa árvore, sei lá, alguém, para você ter uma nova chance. Não, morreu, irmão, não tem mais chance. Morreu, a chance que nós temos é em vida. Depois da vida,
É morte eterna com Deus ou sem Deus. Não existe esse negócio de purgatório, de reencarnar para poder melhorar, né? E outra coisa, as pessoas dizem assim, bispo, quem está no céu está consciente que está no céu? Quem está no inferno está consciente que está no inferno? Irmão, então nós ia para o céu para quê? Para ser zumbi? Logicamente, a Bíblia diz que nós vamos ter a mente de Cristo. É diferente. Ah, mas eu estou lá no céu, vou lembrar, por exemplo, o apóstolo vai lembrar da bispa que está aqui, o bispo Reginaldo, ficaram sozinhos. Querido, não tem isso, pelo amor de Deus. Os pensamentos pensamentos de glória, de poder, de bênção, né? Você vai estar consciente de quem você foi e tudo, mas não nesse sentido de você lembrar, oh, meu parente ficou, minha família. Não, ali é totalmente diferente. E outra coisa, tem consciência, porque o rico, quando ele estava no Hades, ele tinha consciência que ele estava ali. Ele lembrava de quem? Dos irmãos dele, ó, manda lá para meus irmãos, que eles estão, né? Então ele tem consciência, tem consciência. Só que a consciência do crente em Cristo Jesus é totalmente diferente. O que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, é o que está preparado para nós. Tem coisa que não tem como a gente ter uma explicação lógica, humana, porque é uma explicação espiritual do Senhor, mas que vai ter consciência, vai ter. Sabe por quê, irmão? Eu penso dessa forma. Se você não tem consciência, você não pode ser julgado. Por exemplo, você vai receber os galardões no céu, mas por que eu estou recebendo o galardão? Você tem que ser consciente porque você está recebendo o galardão. Você tem que estar consciente, lá no trono branco, por que você vai para o inferno. Então, a consciência, ela faz parte da alma, corpo, alma, espírito. A consciência, ela é a nossa alma, os nossos sentimentos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas seitas que ensinam coisas heréticas, erradas aí, porque a pessoa que vai para o céu, ela tem consciência que está no céu, e a pessoa no inferno tem consciência que está no inferno. Entenderam? Alguma dúvida, pode perguntar. É muito importante, irmão. Não fique com dúvida, por favor. E vamos para o céu, pelo amor de Deus, hein? Vamos lutar para ir para o céu. Amém? Não ficou dúvida? Amém, bispo. Pode prosseguir. Então, meus amados, esse estudo que nós aprendemos aqui, ele poderia ser um estudo até mais amplo, mas a gente teve uma ideia do que é o inferno e do que é o céu. E a minha preferência, não sei a sua, a minha preferência fica com o céu. Eu prefiro ir para o céu, porque as pessoas não analisam, porque às vezes você manda uma pessoa para o inferno, mas você não sabe o que é o inferno. Por isso que eu ensinei aqui. O inferno é lugar terrível, é lugar de pavor, é lugar que o bicho não morre, o Senhor falou. É um lugar fora, não tem como você aquilatar o que é o inferno. E nem ter. A gente tem uma ideia do que é o céu, mas, irmão, é algo tão extraordinário que os olhos e o ouvido nunca não viu e nem ouviu o que está preparado para nós. Então vamos ficar firme, vamos manter a nossa fidelidade, vamos manter a nossa vida santificada, vamos manter a nossa vida com Deus em todos os sentidos, na vida espiritual, na vida material, nos dízimos, nas ofertas, porque tudo isso, irmão, é um pacote. Tem pessoas que dizem assim, mas se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Calma, querido. Estou dizendo que você vai para o inferno, pelo amor de Deus. Estou falando que a salvação, ela é um pacote. Ela tem bastante coisas envolvidas que a gente tem que ter, né? Não existe esse negócio uma vez salvo, sempre salvo. Isso é balela, né? Se você não manter uma vida coerente, uma vida junto com Deus, irmão, seu destino é outro. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para você. Eu não posso tapar o sol com uma peneira. É o que a Bíblia diz, é o que o estudo bíblico diz, é o que você aprendeu nesse estudo. A melhor coisa... Aí tem pessoas que dizem assim, mas
vamos fazer uma análise. E se tudo que eu falei aqui, ensinei, é mentira? Irmão, você não perdeu nada. Né? Você perdeu alguma coisa se for mentira? Não. Se for mentira, simplesmente eu me passei por mentiroso. Mas se tudo que eu ensinei aqui nesse estudo for verdade, e aí o negócio pega. Se existir o céu, se existir o inferno, se aqueles que for fiéis vão para o céu, aquele que não for fiel, for infiel, vai para o inferno, se tudo que eu falei for verdade, aí você perdeu. Você perdeu a vida eterna, perdeu a salvação. Então eu prefiro crer que tudo o que eu falei, que nós ensinamos durante esse estudo de escatologia, é verdadeiro. É verdadeiro. Eu prefiro acreditar dessa forma. Porque se eu chegar lá no céu for tudo mentira, né? Se for tudo balela o que eu falei, eu não vou perder nada, meu irmão. Você também não vai perder. Mas se for tudo verdade, você perde a vida eterna. Amém? Amém. Amém, bispo. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí, irmãos? Pois a última aula já é o estado eterno. No novo céu e a nova terra, Nova Jerusalém. Vamos falar um pouquinho sobre ela, né, na aula que o filho passou aí. Seu filho é uma benção, viu, Nai? Esse moleque aí mora no meu coração. Deus abençoe a vida dele, sua família toda aí. Eu já tinha falado com o bispo, agora eu quero fazer uma votação entre os irmãos aí, e a gente precisa saber se vocês realmente aprenderam sobre Apocalipse e tal. E eu estava tendo uma ideia de fazer um resuminho, que os alunos fizessem para nós um resumo sobre as 13 lições do Apocalipse. E aí, não precisa, irmão, não precisa fazer estudo, slide, nada. Nós vamos dar uns 5 minutinhos para você explicar, vamos supor, sobre o anticristo, sobre agora o que o bispo falou, sobre o Hades, o Seol. Isso é para quem quiser, viu, irmão? Não é obrigatório. Para quem quiser, não é obrigado. Mas se todos concordarem, eu gostaria de ver uma participação dos alunos. Quem concorda, levanta a mão, por favor. Clica aí no levantar a mãozinha aí. É nesse sentido, meu irmão. Na aula que vem, por exemplo, eu falo assim... Não tem nada, a gente não está cobrando nada dos irmãos, a gente não vai ter nota, não vai ter nada. Assim, vai funcionar dessa seguinte maneira. Eu vou chegar assim... irmão, o que vocês aprenderam sobre sobre o anticristo? Quem quiser dar opinião vai falar, olha, eu entendi isso, assim. O que vocês entenderam sobre ressurreição dos mortos, dos vivos, como vai ser? Então, umas perguntinhas simples, rápidas, que você pode ver para você falar aquilo que você aprendeu. Não é obrigado a falar, não é obrigado. A gente vai tá abrindo um leque aí para a gente saber se vocês estão entendendo, para a gente ter um feedback de vocês, Sim. Como que estão sendo as aulas, porque isso é importante para nós, irmão. Não adianta a gente ficar falando, e ninguém está entendendo o que está sendo colocado aqui. Entendeu? Até agora, 3 pessoas. Mais alguém? Mas isso vai ser a partir de quando? Não, isso aí eu vou desenvolver ainda, irmão. Eu vou desenvolver, provavelmente, se acontecer, vai ser após o recesso aí do final de ano. Porque requer alguns trabalhos, requer algumas coisas que não dá tempo de fazer até sábado que vem. Mas nas aulas que vem eu posso fazer algumas perguntinhas só para ter uma base de como, né? Se vocês aprenderam algumas coisinhas básicas, até o Nai fazer a enquete normal, tá bem? Tudo bem? Tudo bem. Não vai fugir da aula domingo. Não vão fugir da aula não, hein? Pelo amor de Deus. Amém. Aí na tela, para quem não viu, está o resultado da enquete aí, sobre se a pessoa ia ter consciência ou não onde está, tá? Então, foram 9 respostas e
Apenas um falou que não teria consciência, e os outros 8 falaram que sim, que teria consciência. Como o bispo ensinou aí, tem consciência sim. No céu e no inferno. No céu e no inferno. Isso. Amém. Sábado que vem estamos de volta, viu? Na última aula. Amém. E como o bispo comentou aí, como a gente falou, sobre a mesma parábola de Rico e Lázaro, senão ele não lembraria nem dos irmãos. E como que você vai julgar uma pessoa que não tem juízo, uma pessoa que não sabe o que fez? Então, por isso que ela vai ter consciência. É a Amém? alma, né? Deus Vamos abençoe. orar para encerrar e já nos despedimos. Amém? Amém. Senhor, te agradecemos por mais uma aula, Senhor, que estivemos na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por essa comunhão. Muito obrigado, Senhor, por esses irmãos que estão dispostos, Senhor, a aprender da tua palavra. Eu te agradeço imensamente, Pai, pois não somos merecedores, mas a tua graça nos salvou. E assim, eu despeço de todos com a paz do Senhor Jesus. Em nome de Deus. Amém. Amém, irmãos. Paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém.